bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Books and More. E se vocês ainda não seguem a página do Instagram do Books and More, o link vai estar aqui na descrição, em todos os vídeos ele vai estar na descrição, então se vocês quiserem dar uma olhada na página, eu sempre estou conversando com vocês por lá também. Então deixem aquele comentário, aquilo que vocês querem ver aqui no canal, que vocês querem ver lá no Instagram. Também não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de indicar para um amigo, porque no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre livros leves e divertidos, que são livros juvenis, para a gente ler num dia depois de uma ressaca literária, ou depois de uma maratona literária, ou depois que a gente terminou um livro muito denso e complicado, que a gente não quer pensar tanto. Esses livros são ótimas indicações para você que quer se distrair, mas que não quer ficar assim, uma história complicada, aquela história complexa, onde você exige muito do seu pensamento e deixa você pensando no livro vários dias. São histórias divertidas, são histórias gostosas de ler e que servem para passar o tempo. A primeira indicação que eu tenho nada mais é do que um clássico juvenil, né, gente? Que é As Crônicas de Nárnia. Eu não preciso nem conversar muito sobre a história desse livro. Saíram vários filmes, né? Acho que foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é isso? Gente, eu sempre esqueço os nomes. Opa, peraí que eu vou achar os nomes, gente. Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Saiu também O Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Mas para quem não sabe, são 7 livros. E esses 3 livros aí, esses 3 filmes, né, que lançaram, não são os primeiros desse livro aqui que eu tenho, que é o volume único. Nesse livro aqui, a gente vai ter a história contada cronologicamente. Eu não sei a ordem de lançamento, se é a mesma ordem que saíram os filmes. Mas, cronologicamente, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa não é o primeiro. Então, nós temos 7 livros, esse aqui é o meu volume único, que é um livro que eu quero reler, gente. Eu quero muito reler essa história de Nárnia, porque é incrível. Então, pra quem não conhece, aí eu vou falar um pouquinho sobre o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, que aí não vai ter spoiler pra ninguém. Nós vamos conhecer a Lúcia, que é uma menininha que tem mais 3 irmãos mais velhos, e eles acabam se mudando pra uma casa aí de um desconhecido, por alguns motivos maiores. E lá ela encontra um guarda-roupa antigo que descobre ser uma passagem secreta pra Nárnia, que é um mundo fantástico, cheio de seres incríveis, faunos, ratinhos que falam, guerreiros, minotauros. E aí lá eles descobrem uma profecia e eles vão precisar lutar contra tudo e todos para vencer a feiticeira malvada. Então essa é a história do Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, mas existem outras 6. Como eu disse, eu quis falar dela para que não rolasse nenhum spoiler, porque os outros livros, né? O primeiro livro que eu tenho aqui não foi adaptado para o cinema, então pode ser que muita gente não conheça a história. Mas é importante saber que o primeiro livro aqui, que deixa eu lembrar o nome, que eu nunca lembro, que é O Sobrinho do Mago, ele vai contar a história meio que do início de Nárnia. E é super interessante, porque quem já assistiu os filmes, ou quem lê os livros numa ordem diferente, você acaba se tocando de que existem vários pontos que falam, putz, nossa, existe isso no filme ou no livro. Nos próximos livros. E é bem legal porque conta como surgiu algumas coisas que você vai ver nos próximos livros aí. Então é uma ótima indicação para vocês, passa uma mensagem incrível. É um livro suave, são livros curtos, tá? Tanto que aqui tem 7 livros, na verdade. Então sim, são livros curtos, são livros divertidos. A gente acompanha eles aí durante um bom tempo. Quando são crianças, depois um pouco mais velhos, então vocês vão gostar bastante, eu acho. Então me contem se vocês já leram qualquer um desses livros ou se vocês pretendem ler. E se quiserem deixar algumas dicas também de livros juvenis que fizeram ou fazem parte da sua vida, deixem aqui nos comentários, porque vamos trocar aí indicações literárias. O próximo livro, então... é um livro que tá saindo filme, que eu não sei se já saiu quando esse vídeo for lançado, ou se vai sair ainda, que é Cinderela Pop, da Paula Pimenta. Esse aqui, com certeza, é um livro bem suave e divertidinho pra você ler. Ele é bem fininho e é meio que um reconto do livro, do conto que a gente já conhece, que é Cinderela. Então aqui a gente tem uma Cinderela moderna, né, que quer ser uma DJ... mas ela não acredita mais em romances, ela não acredita mais no amor, até que ela realmente encontra o príncipe encantado dela. E, gente, sério, eu li assim em poucas horas o livro, porque ele é bem suave mesmo, mas tanto até comentei com vocês na minha TBR de fevereiro, eu quero ler o próximo. Próximo não. Tem mais dessa série de recontos aí da Paula Pimenta, que é Princesa Adormecida,
e Princesa das Águas. Que Princesa das Águas, inclusive, está na minha TBR de fevereiro, que se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu quero terminar, porque assim, realmente, gente, são livros leves, são livros divertidos, e eu tô ansiosa para assistir o filme, que vai ser com a Maísa. A Maísa será a nossa Cinderela Pop. Então, assim, são livros gostosos de ler, né? Como eu já falei pra vocês, a Paula Pimenta traz uma linguagem super simples, então eu acho que assim, adolescentes, pré-adolescentes que desejam começar a ler também é uma leitura que eu super indico, porque é fofinho, tem um romance, tem uma história por trás, ela é apaixonada por música e hoje em dia quem não é, né? Então eu acho que muita gente vai se identificar com a história de Cinderela Pop, que eu acho que no fundo nós, quando éramos pré-adolescentes e adolescentes, ou você que ainda é pré-adolescente ou adolescente, todo mundo já quis ter uma história assim, né? O próximo indicação, então, é um livro que eu sou apaixonada, que é A Invenção de Hugo Cabret. Para quem não sabe, também tem um filme desse livro, que vai contar a história de um menininho que é órfão e que vive se escondendo aí numa estação de trem em Paris em 1930. Isso, em 1930. Porque ele não quer deixar ninguém descobrir que ele tá órfão e morando sozinho ali na estação. Então ele fica aí se esgueirando por todos os cantos. O pai dele já acho que o pai dele falece, né? Acho que o pai dele faleceu. Se é órfão, né, Yasmin? Obviamente que faleceu. Enfim. Então ele tá se escondendo porque as pessoas acham, na verdade, que o tio dele ainda tá vivo, né? Que o tio dele tá cuidando dele, mas na verdade ele tá se virando sozinho. E é ele que tá cuidando de todos os relógios. De todos os relógios da estação. Então ele que arruma a hora, ele que toma conta quando quebra, mas ninguém sabe que ele é uma criança sozinha e que precisa se virar para comer. Até que um dia ele encontra alguns desenhos antigos e ele quer tentar desvendar o que tá naquele desenho, o que significa. E ele acha um autômato, que é um robozinho, e que ele quer saber o que esse robô vai escrever. Ele acha, na verdade, que é uma carta do pai dele. Então ele começa a correr atrás de tudo para tentar desvendar, para ver se realmente é alguma coisa que o pai dele deixou de presente para ele. Essa história é comovente, esse livro também é uma super indicação, já que ele só parece grosso, mas ele é repleto de imagens, e essa edição tá fantástica. Então aqui nós temos um pouco de texto e logo depois a gente vai encontrar várias imagens. E o que transforma a história ainda mais numa história divertida e gostosa de ler. Então, como eu disse, ele é grosso, mas sei lá, 70% do livro é imagem. Então, assim, é uma indicação também para quem tá começando. O filme é lindo também, quem quiser assistir. Mas o livro também vale super a pena, gente, de verdade. É uma história super comovente e divertida ao mesmo tempo, que também tem muita relação com o cinema, então para quem gosta, é uma ótima indicação. O próximo livro, então, que eu tenho a indicar foi um livro que eu li assim, gente, sério, eu li esse livro, eu tava na minha adolescência e eu fiquei apaixonada, completamente apaixonada, tanto pela escrita da autora quanto pela história, que é Sábado à Noite. E eu saí indicando esse livro aqui para todas as minhas amigas na época, porque é um livro de romance, mas também fala sobre amizade. Ele é um pouco grossinho, tá, gente? Ele tem suas 300 páginas aí. Deixa eu ver, 324 páginas. Então, assim, ele é um pouco mais grosso, mas assim, gente, sério, é uma trilogia fantástica, né? Então nós veremos aí a história durante 3 livros. O terceiro é bem fininho, mas o meu favorito com certeza é o primeiro. E Sábado à Noite vai narrar a história de 5 amigas que são as mais populares do colégio e de 5 garotos que são ali os caras que ninguém ligam do colégio, os nerds, os caras estranhos. Até que um dia a escola resolve elaborar todo sábado à noite um baile para que os coleguinhas aí da escola se interajam mais. E de repente surge uma banda de mascarados. E aí as músicas começam a bater com muita coisa que acontece na vida da Amanda, que é uma das 5 meninas e que é a nossa protagonista. Mas como é que o cara que escreve as músicas poderia saber tanto sobre ela assim? E poderia, sei lá, adivinhar o que acontece na vida dela? Então, gente, sério, pra quem gosta de música, pra quem gosta de um romancezinho aí clichê, pra quem gosta de amizade, livros que falam sobre amizade, sobre quebrar esses paradigmas que a gente podia encontrar tanto aí nas escolas, né, dos famosinhos, dos caras que são rejeitados. Então, assim, gente, sério, é um livro que me conquistou no primeiro capítulo.
Eu não sei se eu lesse hoje eu gostaria tanto quanto eu gostei na época, mas com certeza eu indico para qualquer pessoa que queira ir uma leitura suave, uma leitura meio clichê, assim, mas que traz assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E claro que eu sempre indico também para quem quer começar a ler, porque, gente, né? Nada melhor que começar a ler para uma história envolvente, uma história divertida, uma história engraçada, que traz assuntos como música, romance, e superar aí, como eu disse, os paradigmas da sociedade. Então, sério, uma ótima indicação para vocês. Os outros livros também são bons, eu também tenho aqui, eu li todos, e eu até comprei ele no lançamento depois, que eu comprei esse livro por causa dessa capa, gente, que também é fantástica. Mas enfim, eu me surpreendi com a história. Então aí anotem também a dica porque vale a pena. O último livro que eu queria comentar com vocês, que é o Infanto Juvenil, eu já falei desse autor aqui no meu vídeo de autores favoritos, que se ainda não foi, vai vir ao ar, mas se já foi, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem também, que é a série de Percy Jackson. Esse livro com certeza é um livro infanto-juvenil que eu super indico para quem quer também começar a ler, ou para quem já gosta de ler, mas quer saber alguma fantasia, alguma aventura. Esse livro é sensacional. A primeira saga, né, que é a saga dos Olimpianos, que é Percy Jackson e os Olimpianos, é fantástica. Então nós temos aqui o Percy Jackson novo, acho que tem 12, 13 anos, e ele descobre que ele é um semideus e que ele vai precisar ir num refúgio que é o acampamento dos semideuses. E lá ele tem que descobrir quais são as suas raízes, quem é o seu pai e enfrentar o mal que está por vir. Gente, o filme, para quem assistiu, não tem nada a ver com o livro, principalmente o segundo. O segundo, para mim, o filme é um desastre, o livro é tão sensacional, a série só melhora conforme vai passando. São 5 livros, mas que você lê super rapidinho. E eu já reli esse livro depois de adulta, assim, depois de mais velha, e eu continuo amando a história, gente, não tem jeito. É um ótimo livro também para quem tá procurando... Gente, o cabelo aqui. Uma pausa. Eu não tô conseguindo nem pensar direito. Gente do céu, 45 graus daqui a pouco, eu tô sentindo. Então, assim, é um livro que me trouxe muitas coisas boas, me traz recordações ótimas. Porque eu li, como eu disse, eu era bem nova, então cada vez que eu releio me traz, assim, ótimas sensações. Porque parece que é a primeira vez, eu sempre tenho alguma coisa a mais pra tirar de cada um desses livros, na verdade. Eu sempre tiro uma liçãozinha a mais, eu sempre me divirto, eu sempre acabo reparando em outras coisas que eu não reparava, reconhecendo algumas atitudes, né, que são realmente ligadas à idade dos nossos protagonistas, não só nesses livros, mas como eu disse, em todos os outros. A gente acaba se reconhecendo dentro do livro, é por isso que eu acho que os infantos juvenis são tão importantes, tanto para quem já está na idade, né, de começar a ler esses livros, quanto para aqueles que já passaram dessa fase, mas que eu acho que todo mundo vai se identificar, todo mundo vai se divertir. Eu acho que são livros que acrescentam, por mais que sejam para pessoas mais novas, né? Sejam histórias voltadas para pessoas mais novas, acrescentam em qualquer idade e que eu acho que, como eu disse, são ótimos para sair daquele momento onde a gente está... onde a vida está exigindo muito da gente, onde a gente acabou de terminar um livro que, nossa, mexeu muito e a gente precisa de alguma coisa para dar aquela alegrada, para dar aquele up nas leituras, para conseguir retomar ao ritmo normal nosso de leitura. Então esses livros com certeza são ótimas indicações para isso. Então me contem aí se vocês já leram algum desses, como eu pedi, deixem aqui nos comentários algumas outras dicas, porque quem sabe se eu ainda não li eu posso adicionar na minha lista e voltar a conversar com vocês sobre isso. Se quiserem deixar algumas dicas de vídeo, algumas sugestões, críticas construtivas, sintam-se à vontade para conversar comigo aqui ou também lá no Instagram. Então eu desejo um ótimo dia para todo mundo, um beijo e até o próximo vídeo.